Ah, os anos 80, época que cabelos tinham mais laque que dignidade, roupas fluorescentes eram consideradas moda e, bem, nasceu um dos maiores ícones do terror, Fred Krueger, o filme A Hora do Pesadelo. Sim, aquele mesmo que fez adolescentes terem medo de fechar os olhos e dormir. Porque, né, nada mais justo do que um lugar onde você deveria descansar se transformar em seu maior pesadelo. Tem um convidado. Por favor, mãe, eu não quero ficar só. Eu perguntei onde está o maldito uísque! Hoje vamos dar um giro para conhecer a história de um dos vilões mais icônicos do terror, Fred Krueger, e todos os seus filmes A Hora do Pesadelo. Mas antes, galera, já vai deixando aquele like e se inscreve no canal que tem crescido cada vez mais graças a vocês. Eu agradeço muito de coração, pessoal, dá muito trabalho para fazer todos esses vídeos vinculado com a rotina de trabalho que eu tenho comum aqui na minha vida pessoal. Então fico muito feliz que vocês estão gostando, curtindo e comentando e fazendo o nosso canal crescer cada vez mais rápido, galera. Realmente, muito obrigado a todos. E sem mais delongas, vamos pro vídeo. O primeiro filme da saga foi lançado em 1984 e dirigido pelo mestre Wes Craven, que basicamente olhou para todo mundo e pensou: como posso traumatizar uma geração inteira? Ah, já sei, vou transformar o sono em um campo de batalha mortal. Obrigado, Wes. Psiquiatras e fabricantes de café agradecem a você até hoje. Wes então decidiu que adolescentes dormindo mereciam sofrer. O resultado, A Hora do Pesadelo, o filme que basicamente provou que a cama não é mais um lugar seguro, principalmente se um cara queimado de chapéu e suéter de brechó resolver vir te visitar. A Hora do Pesadelo. Bom, Fred Krueger é o tipo de vizinho que ninguém quer, assassino de crianças e dono de uma luva com lâminas que parece que saía lá da promoção do Mercado Livre. Como a justiça não funcionava muito bem nos anos 80, os pais da galera decidiram tacar fogo nele. E spoiler, não deu certo, porque agora ele voltou, e no modo espírito vingativo com cartão VIP para invadir os sonhos. E no primeiro filme, adolescentes começam a ter pesadelos bizarros com Fred. Até aí normal, né? Porque todo mundo já teve sonho esquisito na vida. A diferença é que se você morre no sonho, você morre de verdade. É tipo abrir o extrato bancário depois de um fim de semana. A dor é realmente sinistra. Ou então acordar sem o celular na tomada e com 2% de bateria. Logo no começo já temos uma morte icônica com a personagem Tina, que é cortada em pedacinhos no teto, numa cena que até hoje faz muita gente dormir de luz acesa. Depois vem o namorado dela, que é acusado de ser o assassino, até porque, né, ninguém pensou em demônio onírico como opção. E a heroína aqui do primeiríssimo filme é Nancy, adolescente que prova que café e insônia podem salvar vidas. Ela descobre que se puxar o Fred do sonho para o mundo real, pode enfrentá-lo. O plano então, montar uma armadilha caseira que faria até o MacGyver chorar de tanto orgulho. No final, Fred é derrotado. Ou não, né? Porque o filme acaba daquele jeito clássico com um plot twist ali bem cara dos anos 80. Que só existe para deixar um espaço ali para uma continuação. Que eu te dei. Não é nada. Nada. A Hora do Pesadelo não criou só um dos vilões mais icônicos do terror, como fez também todo mundo pensar duas vezes antes de dormir. Obrigado, Wes, por transformar o descanso em um esporte radical. Depois do sucesso absurdo do primeiro filme, a New Line pensou: e se a gente trouxer o Fred rapidinho de volta, sem pensar muito na lógica, só para arrancar mais alguns trocadinhos ali da galera? Pois é, em 1985 saiu A Hora do Pesadelo 2, A Vingança de Fred. E já vou avisando, se o primeiro filme traumatizou multidões, o segundo deixou o público traumatizado, mais de tanta confusão. E a história aqui gira em torno de Jesse, um adolescente que se muda com a família para a casa antiga de Nancy. Sim, aquela lá do primeiro filme. Porque aparentemente as imobiliárias de Springwood não avisavam sobre os pequenos detalhes de tipo: o último morador quase foi morto por um assassino sobrenatural dos sonhos. Bom, nada demais, né? Vem cá, você mora por aqui? Os meus pais compraram uma casa na Rua Elm. Rua Elm?
Quer dizer que você mudou pra aquela casa branca com grades na janela? O que tem? Ai, seu pai é um otário. Só que ao invés de Fred aqui aparecer apenas nos pesadelos, ele dessa vez decide ser mais ousado. Tenta possuir o corpo de Jesse no mundo real. Basicamente, Fred trocou os sonhos por uma espécie de Airbnb corporal. A ideia era boa no papel, pena que na execução virou uma certa bagunça. Você tem o corpo. Eu tenho cérebro. E olha, nesse filme tem de tudo: festas na piscina virando banho de sangue, professores masoquistas sendo torrados e Fred gritando frases icônicas tipo "Você é meu corpo agora", o que é uma ótima frase para acabar com um encontro amoroso. E vale dizer que esse é o filme mais confuso da franquia e também o mais cheio de metáforas que o público da época fingiu não entender. Mas deixa pra lá, o que importa é que Fred volta com estilo garras afiadas e zero paciência para adolescentes barulhentos. No final, Jesse luta para se livrar de Fred e parece que vence. Mas você conhece Fred, sabe que ele sempre volta. Tipo aquele ex que não entende o conceito de bloquear. Em resumo, a Hora do Pesadelo 2 é aquele parente estranho que aparece no churrasco da família. Você não sabe bem o que ele está fazendo ali, mas não dá para esquecer sua presença. É bizarro, cheio de cenas questionáveis e até hoje divide aí muitas opiniões. E depois da bagunça do segundo filme, a franquia resolveu se redimir aqui. Em 1987 saiu A Hora do Pesadelo 3, Os Guerreiros dos Sonhos. E aí sim Fred voltou pro lugar onde brilha, os pesadelos. Nada de festa na piscina, só pesadelo insano mesmo. Obrigado, Wes, por voltar a consertar a sua própria criação. Fred vem te pegar. 3, 4, melhor cantar no quarto. 5, 6. Dessa vez, um grupo de adolescentes internados em um hospital psiquiátrico descobre que tem algo em comum entre eles. Fred está tentando caçar todos eles dentro dos seus sonhos. Mas, diferente dos outros, eles decidem lutar de volta. Como? Usando superpoderes dentro dos próprios sonhos. Sim, virou praticamente um X-Men versão pesadelo. Essa cadeira é pra você, garoto! Eu sou o mestre dos magos! Eu sou o mestre dos magos! E para completar, Nancy, a sobrevivente do primeiro filme, volta como uma espécie de mentora dos adolescentes. É quase como se ela fosse a professora Xavier dessa turma traumatizada. Claro que o reencontro com Fred não acaba bem, mas ela deixou sua marca ali na saga. Solta ele, desgraçado. Oh, meu Deus. Venha pegá-lo, vadia. E Os Guerreiros dos Sonhos é um filme que realmente firmou Fred como o rei do terror nos anos 80. É sangrento, criativo e cheio de frases sarcásticas. Resumindo, se o primeiro foi clássico e o segundo foi uma confusão, o terceiro foi ali a redenção. Em 1988, a franquia A Hora do Pesadelo já estava com Fred mais famoso que Michael Jackson. Resultado, os produtores enfiaram o cara de volta no cinema, com O Mestre dos Sonhos, o filme que basicamente transformou Fred Krueger num comediante homicida. E depois de ser derrotado pelos Guerreiros do Sonho, no filme anterior, Fred volta de um jeito totalmente aleatório, e construído por um cachorro mijando fogo. Sim, você não entendeu errado. Nem eu, nem ninguém, e provavelmente nem o roteirista. Fred aqui começa a caçar os sobreviventes do terceiro filme, porque a vingança é um hobby que nunca sai de moda. Mas, como sempre, nem adolescentes novos aparecem para encher linguiça, ou seja, aumentar a lista de vítimas. Você não devia ter me enterrado. E aqui é onde o filme brilha. Fred usa os sonhos para serem ainda mais criativos. Tem morte na academia, tem transformação em barata. Sim, uma personagem vira uma barata presa numa ratoeira gigante, porque nada mais anos 80 do que um terror com insetos. Fred estava praticamente dirigindo ali o Todo Mundo em Pânico antes mesmo dele existir. Vamos, temos que correr. Eu dirijo. Ai, meu Deus. Estamos os dois dormindo. Estamos andando em círculos. E como todo bom filme de terror precisa ali de uma Final Girl, aqui entra Alice, que começa tímida e apagada, mas vai absorvendo os poderes de seus amigos mortos, como se fosse ali o Goku do terror. E o resultado, de garota retraída, ela vira uma versão badass, pronta para encarar o Fred. Minha alma guardará, pois no regresso
Deixe eles saírem, seu maldito! Você está morto, Fred! E no clímax final ali, Alice enfrenta Fred usando os poderes dos amigos. Rola uma luta bem mais estilosa do que assustadora e ela consegue derrotar ele jogando um espelho na cara do vilão. Basicamente, Fred perdeu para o seu próprio reflexo. Vaidade mata, meus amigos. Chegamos então em 1989, a franquia Hora do Pesadelo já estava mais esticada que elástico de feira, mas os produtores insistiram e nos entregaram O Maior Horror de Fred. O nome é bem sugestivo, porque o maior horror mesmo foi tentar entender esse roteiro. No quarto filme, Fred tinha virado sushi de alma, mas ele volta do nada de novo, usando como desculpa um bebê em gestação. Isso mesmo, o Krueger resolve ali que quer renascer através do filho de Alice, isso, a nossa Final Girl, que sobreviveu do filme anterior. Ou seja, além de assassino e comediante, Fred agora quer ser pai de aluguel. Que fase, meu amigo. Muito bem, segurem ela firme. Calma-se. Não precisa ter medo. Alice descobre que está grávida. Enquanto sonha, o seu bebê também sonha. Resultado, Fred invade os sonhos do feto, porque aparentemente até dentro do útero ninguém tá salvo desse desgraçado. O cara literalmente faz bullying com um bebê que ainda nem nasceu. Como sempre, temos o show à parte das mortes criativas. Tem um amigo que é artista, que é sugado para dentro dos seus próprios desenhos e vira ali uma espécie de quadrinho, em uma das cenas mais famosas aí da franquia. Tem também a morte na mesa de jantar, com o Fred servindo um banquete grotesco que faria até o Masterchef passar mal. Cada morte aqui é tipo uma performance do circo de terror. Madame, se me permite. O quê? Bon appétit, piranha. E Alice continua sendo aqui a Final Girl, agora lutando não só por ela, mas pelo seu filho também. No final, ela encara Fred e consegue derrotá-lo usando o poder do bebê. E isso mesmo que você ouviu. O neném brilha, joga uma energia e basicamente joga o Fred de volta pro inferno. É tipo ali um Dragon Ball, só que com placenta. E sabe quando uma franquia já tá cansada, sem ideias, e alguém grita, mata o vilão logo e acaba com isso? Pois é, em 1991 decidiram que Fred Krueger precisava de uma aposentadoria forçada. O resultado foi Pesadelo Final, a morte de Fred. Um filme que prometia encerrar a saga, mas entregou um velório bizarro cheio de piadas ruins. Já de cara vemos que Springwood virou praticamente uma cidade fantasma. Todos os adolescentes foram mortos por Fred, sobrando só adultos surtados. Aí aparece um cara chamado John Doe, que acredita ser ali o último jovem da cidade, até descobrir que sua vida é ainda mais desgraçada do que ele pensava. Misteriosos acabam com toda a população de crianças e adolescentes. Os adultos que sobraram experimentam psicose coletiva. Parece que um adolescente sobreviveu. John acaba indo parar no abrigo para jovens, onde conhece Meg, a terapeuta que decide investigar de onde vêm os pesadelos. E adivinha, Springwood, onde o lugar que até o ar parece ter cheiro de queimado. Lá eles descobrem que Fred está atrás de sua filha perdida, porque sim, agora o Krueger tem herdeira. Ninguém pediu por isso, mas a franquia entregou assim mesmo. As mortes nesse filme parecem saídas de um Looney Tunes macabro. Um cara que joga videogame morre dentro de um jogo controlado pelo Fred versão gamer raiz. Outro que cai de paraquedas sem o paraquedas. Porque o humor negro sempre foi o ponto forte do Krueger. O problema é que aqui virou praticamente morte de desenho animado. No fim, descobrimos que Meg é a tal verdadeira filha de Fred. Ela enfrenta o pai usando as armas reais no mundo físico e mete uma granada no peito dele. Resultado, Fred explode como se fosse um boneco inflável. Fim, ou pelo menos era pra ser. Feliz Dia dos Pais. E depois de transformar Fred em um comediante de circo no sexto filme, o Wes voltou em 1994 e disse, chega, vamos deixar esse negócio assustador de novo. Resultado foi o novo pesadelo, o retorno de Fred Krueger, um metafilme onde a ficção e a realidade se misturam e todo mundo finge que isso faz sentido. Aqui Fred não é mais aquele tiozão piadista com visual carnavalesco, ele parece mais sombrio, mais demoníaco e com um look repaginado, que parece ter saído de um desfile do inferno.
A protagonista dessa vez é Heather Langenkamp, a atriz que interpretou Nancy nos filmes originais. Sim, é a atriz interpretando ela mesma, vivendo em Hollywood junto com seu marido e filho, em uma vida relativamente normal. Até o Wes Craven aqui aparece interpretando ele mesmo, aparece com um novo roteiro da franquia. E adivinha, Fred resolve usar isso como portal para escapar da tela e vir para o mundo real. Podia dizer onde vai parar a história. A verdade é que eu não sei, sabe? Eu sonho com uma cena à noite, eu escrevo de manhã. Além disso, você sabe tanto quanto eu como vai acabar. Bem, pelo menos me diga o que tem até agora. Café. Enquanto isso, Heather tenta lidar com o filho Dylan, surtando com pesadelos, coisas estranhas começam a acontecer, mortes bizarras, acidentes e, é claro, Fred aparecendo fora dos filmes. É como se o Krueger tivesse cansado de trabalhar em VHS e quisesse estrear direto na vida real. E no clímax ali final, Heather precisa enfrentar Fred dentro de uma versão de um conto de fadas macabro, com direito a caldeirão, labirintos e Dylan servindo de isca. No fim, ela derrota o vilão, queimando ele de novo, porque se tem uma coisa que Fred nunca escapa é do fogo, mesmo já sendo ali um churrasco ambulante. O Novo Pesadelo é aquele filme que trouxe o Fred de volta ao terror de verdade, depois da fase pastelão. Foi sombrio, meta e abriu o caminho ali para o que depois seriam inspirações, como Pânico. Mas no fim das contas, o que a gente aprendeu é que não importa se é ficção, Hollywood ou vida real, o Fred sempre vai dar um jeito de voltar. E aqui agora, antes de terminar o nosso vídeo, vamos para algumas curiosidades. Você sabia que o papel que marcou a estreia no cinema de um certo ator chamado Johnny Depp, sim, o futuro pirata do Caribe, começou sua carreira sendo engolido por uma cama que vomitava sangue como se tivesse acabado de passar mal no rodízio. O orçamento do primeiro filme foi baixíssimo, mas o sucesso foi tão grande que praticamente salvou a produtora New Line Cinema da falência, tanto que o estúdio ganhou o apelido de A Casa que Fred Construiu, porque nada paga as contas tão bem quanto os gritos de adolescente. E no final das contas, a Hora do Pesadelo provou que o verdadeiro terror não é o Fred, mas sim tentar dormir sabendo que ele pode estar te esperando. Bons sonhos se você tiver coragem. E até a próxima, pessoal!